A paz do Senhor a todos. Dentro desse comentário da lição bíblica de número 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Nosso texto áureo, que encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A nossa verdade prática diz: o discernimento de espírito é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus, e ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 16, versículo 16 a 22, né? Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 22, que diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Observamos que esse texto, né, que fala de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, na verdade ali não se tratava nada mais nada menos do que um espírito maligno que, incorporado no corpo daquela jovem, fazia adivinhações e acabava dando lucros àqueles homens. E não é diferente do que nós vemos hoje, em que espíritos malignos, manifestados em corpos de pessoas, acabam fazendo algumas predições, algumas supostas revelações, né, ou adivinhações, e acabam levando essas pessoas a enriquecerem e, consequentemente, enganando as multidões, né? Nós vemos que essas expressões vocais demoníacas, né, da jovem, ela estava o que escravizada pelo diabo, né? Eram consideradas a voz de como de um deus, como de alguém que tivesse o poder de adivinhar, de saber de todas as coisas. Por isso, os serviços dela como uma adivinha eram muito procurados, dando grande lucro aos seus donos, ou seja, ela era conhecida naquela cidade e todos iam, né, e procurava essa jovem para ter alguma revelação, ouvir dela algo. E isso dava muito lucro àqueles senhores dela. Por isso que eles ficaram irados quando o apóstolo Paulo repreendeu e expulsou aquele espírito maligno, consequentemente findando aquele comércio que ali encontrava-se e libertando aquela jovem daquele espírito maligno. E através de Paulo, Jesus demonstrou aqui mais uma vez o seu poder sobre o império do mal, sobre todos os espíritos malignos. Por quê? Porque foi em nome de Jesus que aquele espírito maligno saiu. É isso que a igreja ela tem que entender, que o nome de Jesus está acima de todo nome. É no nome de Jesus que existe a cura, existe a libertação. É em nome de Jesus que nós realizamos todas as coisas para o engrandecimento e a glória do Senhor. Pois bem, é a questão do dom do discernimento de espírito, que é muito importante, não somente esse dom como os demais, nós temos que ver aqui uma perspectiva geral.
Por exemplo, uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes, né? Essas manifestações do Espírito, elas visam, primeiro, a edificação e a santificação da igreja. E esses dons e ministérios não são os mesmos que nós encontramos na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, e também em Efésios capítulo 4, mediante os quais o crente ele recebe o poder e a capacidade para servir na igreja de modo muito mais permanente. Ou seja, na Epístola aos Coríntios, nós encontramos uma lista e ela não está completa ainda, pois os dons que são tratados na Epístola aos Coríntios, elas podem operar em conjunto e de diferentes maneiras. É por isso que o dom espiritual é algo muito sério, de muita responsabilidade, pois, semelhantemente, um uso indevido de um dom desse causa dano tanto aos ouvintes como à própria pessoa. Por exemplo, quem tem o dom de profetizar só pode profetizar quando Deus usar a pessoa. Ela não pode profetizar supostamente como se Deus a estivesse usando e não estando usando realmente. E aí acabaria sendo o quê? Um engano, uma mentira, e levaria os ouvintes a uma mentira. E, consequentemente, iria acabar vendo aquela pessoa como um falso profeta. E aí iria tirar todo o crédito dela posteriormente, né? E esses dons são coisas muito sérias, porque uma profecia ela pode ser benéfica ou ela pode causar danos, né? Ela é benéfica quando vem da parte de Deus, mas ela pode causar danos quando não é Deus que está falando e sim a própria pessoa, porque alguns soberbamente, como tem sido usado por Deus em muitos dons, acham que enganosamente elas têm que estar sempre profetizando ou sempre tendo revelações ou visões. Não é isso. Ela só pode utilizar quando Deus revelar ou Deus usar. Somente isso. Não pode ser mais do que a vontade de Deus, porque nós, como servos, nós temos que obedecer ao Senhor, né? Então, esses dons, ele vem primeiramente para o quê? Para o complemento, a questão da edificação da igreja, do povo de Deus, e também edifica a própria pessoa, porque ela vai tendo muito mais experiências e ela vai crescendo gradativamente. Por exemplo, as manifestações do Espírito, elas dão-se de acordo com a vontade do Espírito, certo? E surgindo a necessidade, também conforme o anelo do crente na busca dos dons, ou seja, nós temos que pedir a Deus os dons espirituais, e Ele vai nos conceder mediante a sua vontade. E uma vez recebendo esses dons, nós temos que procurar estar firmemente, temos que ter todo o zelo, todo o cuidado, pois é algo sobrenatural que estamos recebendo, né? Certos dons, eles podem operar no crente de um modo regular, e um crente ele pode receber mais de um dom para o atendimento de necessidades específicas. O crente ele deve desejar os dons e não apenas um dom. Ou seja, nós temos que pedir sempre os dons espirituais para poder servir a igreja, servir ao Senhor, né? Não podemos estar tendo essa mentalidade de que desprezar os dons. Não, temos que ansiar para receber os dons, né? É algo antibíblico e até insensato se pensar que quem tem um dom de uma operação exteriorizada, ou seja, muito mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de uma operação mais interiorizada, isto é, menos visível. Também, quando uma pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou quanto ela ensina. Não se deve confundir os dons do Espírito com o fruto do Espírito, o qual se relaciona muito mais diretamente com o caráter e a santificação da pessoa. Satanás ele pode imitar a manifestação dos dons do Espírito Santo, ou seja, os falsos profetas disfarçados de servos de Cristo podem fazer o mesmo,
né? A pessoa não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, como o nosso apóstolo João bem falou, bem escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, né? Nós temos que entender que há situações em que há revelações ou há profecias que não têm embasamento bíblico. E aí nós temos que julgar essa profecia de acordo com o texto bíblico, para ver se é verdade ou não. Por exemplo, certa vez alguém, em uma profecia, disse que uma mulher, né, que seria agraciada, semelhantemente a Sara, que teve um filho com 70 anos. Então, essa profecia não partiu de Deus. Por quê? Porque Sara não teve um filho com 70 anos. Ela teve um filho com muito mais idade e não com 70 anos. Né? Outra situação foi quando um jovem ele disse para uma jovem que ela, do ventre dela, iria nascer uma outra nação, uma nação escolhida. Ora, nós sabemos também que essa revelação não partiu da parte de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha falado isso para Abraão, né, através do descendente de Abraão. Então, são situações em que pessoas acabam envolvendo-se emocionalmente e falando coisas absurdas, mas nós, para não sermos enganados, temos que ter o que? Temos que estar fundamentado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nós vemos que o espírito maligno falou uma verdade, o caminho da salvação. Ou seja, esses homens estão anunciando o caminho da salvação. Realmente, eles estavam anunciando a Jesus, só que essa afirmação demoníaca ali foi simplesmente para não criar um confronto com o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo, ele incomodado com aquilo, ele fez o quê? Ele repreendeu e expulsou aquele espírito maligno que, na ânsia de ficar discreto, acabou se expondo quando ele falou aquela afirmação de que Paulo e Silas anunciavam o caminho da verdade. Justamente, eles anunciavam o caminho da salvação, o caminho da verdade, que é Jesus. Mas eles estavam falando como se quisessem permanecer para como se fosse possível enganar a Paulo e a Silas. Mas não era possível, porque Paulo e Silas tinham o Espírito de Deus e o Espírito de Deus tudo revela. E aí foi dado um fim naquela obra maligna. Os dons espirituais, né, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele apresenta uma diversidade de dons que o Espírito Santo concede às pessoas, né, aos crentes, por assim dizer. Na passagem aí em Coríntios, ele não descreve as características desses dons, mas em outros trechos das Escrituras nós temos visto esse ensino, né, sobre os dons. Tem o dom da palavra e o dom da sabedoria, que trata-se de uma mensagem vocal sábia enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo, e tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Não se trata de de uma sabedoria comum de Deus para o viver diário que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração, né? Nós temos que ver que é algo que tem que haver uma dedicação, algo que quando a pessoa se dedica à obra de Deus, ele então vai utilizar a pessoa de uma forma sobrenatural. Então, concedendo essa palavra de sabedoria, concedendo essa revelação, né, para que possa haver um resultado positivo dentro daquilo que Deus quer para um homem, né? O dom da palavra e do conhecimento trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando um conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. E é frequentemente esse dom ele tem um estreito relacionamento com o da profecia, né? Se nós formos observar o dom da fé, que não se trata de uma fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural,
comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas, né? É uma fé muito forte, muito poderosa, que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como curas ou os milagres e em outras coisas sobrenaturais. Tem um dom de curas, que esse dom é concedido à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais, e indica o que? Curas de diferentes enfermidades, e sugere que cada ato de cura venha a ter o que? Uma manifestação, uma edificação dentro dos membros da igreja. Porque quando há revelação, quando há a cura, né? Então nós vemos realmente que Deus está operando em nosso meio, que Deus está no meio do seu povo, visto que sem Jesus nada podemos fazer. E por isso nós temos que ter total reverência e total temor ao Senhor, né? Mediante a cura que ele realiza. Também temos que entender que há também enfermidades que Deus pode não curar, mas aí é segundo a sua vontade e tudo tem um propósito, né? E os dons de curas, eles não são concedidos a todos os membros da igreja, né? Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Todos nós oramos pelos enfermos, mas existem aqueles, né, que têm o dom de cura, né? E aí já é algo muito mais estreito, algo mais assim que é concedido simplesmente pela vontade do Espírito Santo. Por exemplo, como o dom da palavra, né? Todos podem pedir sabedoria, todos podem pedir o entendimento das Escrituras Sagradas, mas para alguns é concedido esse dom da palavra, do conhecimento, né? E há uma profundidade muito grande, né? O dom o dom da palavra, o dom de cura, esses dons, como podemos observar, simplesmente são para o quê? A edificação. Então, é claro que nem todos terão os mesmos dons, mas esses dons serão dados para todos de uma maneira diversa e eficaz. O dom de operação de milagres trata de atos sobrenaturais de grande poder que intervêm até nas leis da natureza e inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Tem um dom da profecia, que é preciso distinguir a profecia como uma manifestação momentânea do espírito da profecia como um dom ministerial na igreja, né? Como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, e como os dons do ministério, a profecia ela é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas, né? Como uma manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheios do Espírito, não é? Mas quanto à profecia como a manifestação do Espírito, temos que observar o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo, né? E aqui não se trata da entrega de um sermão que foi preparado, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, a uma fidelidade e à comunhão com o seu Deus. A mensagem profética ela pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, ela pode prover edificação, uma exortação, um consolo, uma advertência ou um julgamento. A igreja ela não deve ter como infalível toda a profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. E daí toda a profecia deve ser o quê? Julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. É por isso que tudo que nós ouvirmos, temos que conferir nas Sagradas Escrituras para saber se realmente é assim, entendeu? E aí vem especificamente aqui o dom de discernimento de espírito, né, que trata-se de uma dotação especial que é dada pelo espírito
para que aquele que possui o dom possa discernir e julgar corretamente tantas profecias e distinguir se uma mensagem ela provém do Espírito Santo ou não. No fim dos tempos, nos dias atuais, quando os falsos mestres e vai haver uma grande distorção do cristianismo bíblico, que vem aumentando gradativamente, esse dom espiritual é extremamente importante para a igreja. E muitos estão desprezando esse dom, como está aqui específico na nossa lição de número 11, visto que nós temos que tomar cuidado, pois a necessidade do dom de espírito, de discernir o espírito, ela é importantíssima para não sermos enganados, porque as pessoas hoje elas estão tão eh, carentes de uma palavra de Deus que o diabo ele aproveita-se de um momento e vem entregar uma mensagem aparentemente boa, mas só que tem uma finalidade torcida, que é distanciar o homem da presença de Deus, né? Na atualidade, há manifestações sobrenaturais por meio de tantos falsos profetas, e Jesus já tinha dito que o anticristo aparecerá fazendo o quê? Sinais e prodígios e maravilhas, de muitas maneiras. Os agentes, aqueles que servem a Satanás, eles também têm essa capacidade de aparentarem serem ministros de Deus, mas são ministros diabólicos de Satanás para confundir o povo de Deus. Por isso que nós devemos estar sempre com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meditando, lendo, examinando, para não sermos enganados. O dom de variedade de línguas, né, no tocante às línguas aqui, que vem do grego glossa, significa línguas, é como uma manifestação sobrenatural do Espírito. Nós temos que notar algumas coisas. Essas línguas, elas podem ser humanas, né? Ela pode ser dada em outro idioma, por exemplo, uma pessoa que está na Rússia ou no Japão, ela não estudou essas línguas. O Espírito Santo pode fazê-la devido à necessidade, ou ela falar aquele idioma, ou ela compreender aquele idioma, mediante a necessidade que se tem para a exposição do Evangelho. Como pode ser também uma língua estranha, que não é a língua dos anjos, é uma língua completamente estranha, né? Não temos conhecimento, mas que ela vem como um canal de comunicação para Deus, né? Que aquele que fala em línguas está orando em mistérios, e isso vai, só Deus entende, e é o nosso espírito com Deus que nós vamos sendo edificados à medida que nós falamos, é algo que renova as forças, regozija a nossa alma, nosso espírito, nosso ser. O falar em outras línguas como um dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em uma mútua comunhão, ela vai facultar a pessoa uma comunicação direta com Deus, isto é, na oração, no louvor, no bem-dizer, na ação de graças, expressando através do espírito mais do que da mente, ou seja, é algo muito profundo, íntimo, por isso que todo crente tem que estar orando, né, e buscar, pedir a Deus o dom de línguas, né? O dom de interpretação de línguas também é muito importante, pois aqui trata-se de uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para que aquele que porta este dom possa compreender e transmitir o significado daquela mensagem dada em línguas, porque aquela mensagem interpretada para a igreja reunida, ela pode conter um ensino sobre a adoração, a oração, ou sobre uma exortação para o povo. Então é necessário que todos os dons tenham uma direção, que é o que? A vontade de Deus. Tudo tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer. Por exemplo, se vai haver a manifestação de algum desses dons, vai ser primeiramente para a edificação da igreja, algo que venha a fortalecer a igreja, nunca para a própria pessoa, porque primeiro nós somos pó e é ao Senhor que se deve toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim vos abençoe.